da vida em grito e desespero. Vida precária, corpos feridos o tempo inteiro. Mas uma cálida semente floreou, semente em mosaico de amor. Esperança, celebrar alegria e canção, brinde à vida, à amizade, ao amor, sempre esperança. Depois de tantos desenganos, de tantas mudanças de planos, Conhecer a dor, o sentimento de horror. Terra arrasada, vida ferida, total rancor. mas uma cálida semente floreou, semente em mosaico de amor. Esperança, celebrar alegria e canção, brinde à vida, à amizade, ao amor. Todo canto, cada canto desencantos. Esperança, cada dia nosso canto. Angústia da vida em grito e desespero. Vida precária, corpos feridos o tempo inteiro. Mas uma cálida semente floreou,
Olá, amigas e amigos. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nesta live de hoje, preparada com muito carinho. Para quem está chegando agora, eu sou a Margarida Montejano, organizadora e apresentadora desse espaço educativo, sociopolítico e cultural que visa, por meio da arte escrita, falada, cantada e expressa por todas as formas, apresentar pessoas que produzem conteúdos significativos para a nossa formação humana. Sejam todas e todos bem-vindos. Chegamos ao fim de outubro e no seu início tratamos do tema Outubro Rosa, nos unindo à campanha mundial no cuidado com a saúde da mulher e contra o câncer de mama. E para fortalecer nossa campanha, temos hoje a presença da professora Luciela Oliveira, que compartilhará conosco seu depoimento sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e o seu tratamento. Professora Luciela, com você a palavra. Olá, eu sou Luciela, tenho 37 anos e estou em tratamento há 1 ano. O meu tratamento tem sido leve, apesar dos medos, e acredito que é por ter sido diagnosticada no início, através do autoexame. E também a forma como eu encarei esse tratamento, sempre sorrindo, positiva. O autoexame, ele não substitui a mamografia, mas ele nos permite conhecer o nosso corpo e assim perceber qualquer alteração e procurar ajuda o quanto antes. Segundo o INCA, o câncer de mama representa a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A recomendação é que mulheres façam a mamografia de rastreio anualmente a partir dos 40 anos. Hoje, eu percebo o quanto esse acompanhamento é extremamente importante para a prevenção e para o diagnóstico precoce. Diagnosticar a doença o mais cedo possível aumenta as chances de cura e diminui a agressividade do tratamento. Por isso, se cuide e mantenha os seus exames em dia. Obrigada, professora Luciela, pela sua preciosa contribuição. E peço desculpa a você e a todos, porque o vídeo, por uma falha técnica, entrou de ponta cabeça. Mas a sua participação nesta campanha é importantíssima. Muito obrigada. Entre realidades, assombros, desencantos, sonhos e esperanças, seguimos. E agradecemos de antemão aos escritores Germano Xavier e Luísa Fresta pela presença no canal Noutras Palavras e pela possibilidade de lançar neste espaço este importante livro, O Homem Encurralado, que aborda 51 poemas que retratam a face do homem no presente momento e o nosso drama existencial. Enfim, que nos faz parar e refletir sobre o caminho que estamos a trilhar, as escolhas que temos feito, enfim, qual será o nosso futuro? Muito bem, boa noite, Germano Xavier, boa noite, Luísa Fresta, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Margarida, pelo espaço aqui no canal Noutras Palavras. É uma satisfação enorme estar aqui, de alguma maneira, contribuindo, né, com a cultura do país, do mundo, colocando um pouquinho da nossa contribuição através da arte, da palavra, através da literatura e ao lado de pessoas incríveis que eu admiro demais. Estamos aqui preparados para poder
falar um pouquinho, né, do livro O Homem Encurralado, lançado esse ano, e que a gente espera ainda ter mais pulso para conseguir chegar a mais leitores e leitoras. Muito Muito obrigado obrigada. pelo espaço. Muito bem, Germano, seja bem-vindo. Luísa? Muito obrigada, boa noite Margarida Montejano, boa noite Germano Xavier, um forte abraço para todos vocês, para quem nos está a ouvir lá em casa. É um prazer realmente participar deste momento histórico, digamos assim, em que o homem encurralado vai ser finalmente libertado publicamente, embora já esteja a circular por muitas casas, por muitas zonas do Brasil e não só. E eu estou realmente ansiosa por ouvir o que o nosso poeta tem a dizer-nos sobre este livro e a participar desta festa. Muito obrigada. Que joia, Luísa, seja bem-vinda diretamente de Portugal, nesta nossa live, contribuindo para a divulgação dessa obra. E por falar nisso, eu convido vocês para se apresentarem do jeito que vocês quiserem se apresentarem, poetas, escritores, fiquem à vontade. Muito bem. O meu nome é Germano Xavier, eu venho de uma pacata cidade baiana, situada na Chapada Diamantina, chamada Iraquara, um dos maiores centros espeleológicos do mundo, muitas grutas, cavernas, cachoeiras, um lugar belíssimo que merece ser conhecido. Eu sou jornalista por formação, terminei a graduação na UNEB, Campus 3, Juazeiro, Bahia. Sou pós-graduado em letras, tenho graduação em letras também pela Universidade de Pernambuco e tenho mestrado em letras também pela Universidade de Pernambuco. Afora isso, a gente faz um trabalho de formiguinha há muito tempo na internet e também em outras esferas da comunicação, sempre trabalhando de alguma maneira questões relacionadas com a literatura, com a cultura em geral, tentando espalhar um pouco do que a gente aprendeu ao longo da vida. Nós somos jovens ainda, todos nós aqui, mas, querendo ou não, carregamos algumas experiências que precisam ser compartilhadas, né, com outras pessoas, para que a gente possa fortificar e fortalecer ainda mais a caminhada de cada um de nós nesse mundo, né, na vida. Em se tratando de livros, publicações em livros, eu trouxe aqui para mostrar também a capa. Esse é meu primeiro livro, O Clube de Carteado. Foi um rompante poético que eu tive no ano 2006. Me encorajei, juntei alguns poemas adolescentes, pueris, e publiquei o livro. Foram 500 exemplares, e esses 500 exemplares, graças a Deus, sumiram do mapa rapidamente e conquistaram em alguns tipos de leitores, alguns tipos de vozes que acabaram reverberando, né, o meu fazer literário, a minha caminhada como escritor, como poeta. E estamos aqui para falar desse garoto aqui, ó, O Homem Encurralado, recém-lançado pela editora Penalux, é o nosso tema de hoje. Então, a gente já agradece a presença de todos aqui no canal da Margarida Montejano, canal Noutras Palavras. Espero que a gente possa conversar um pouquinho e que essa conversa possa ser interessante. Agora eu passo a vez para nossa querida Luísa Fresta. Olá de novo, então eu sou Luísa Fresta, sou portuguesa e angolana, nasci em Braga, em Portugal, a minha mãe era portuguesa, o meu pai é angolano, considero-me sobretudo benguelense, que é uma terra muito bonita do sul de Angola, cidade das acácias rubras. Estou aqui respondendo a um amável convite do Germano e da Margarida Montejano para participar na apresentação no lançamento do Homem Encurralado. Na verdade, eu sou contista, escrevo crónicas, poesia, tenho escrito também alguns livros para o público mais jovem. Eu não gosto de dizer literatura infantil, porque eu considero que é, sobretudo, são livros para a comunidade, para as famílias, para serem partilhados e não só a pensar na leitura autónoma das crianças.
Tenho 5 livros publicados, um deles este ano, que é Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto, um livro de contos, com o selo da editorial Novembro, e o livro anterior do ano passado é um conto infanto-juvenil, que é A Fabulosa Galinha de Angola, pela mesma editora. Mas hoje estou aqui como tradutora desta obra, e foi um bocadinho uma ousadia que aconteceu graças à grande generosidade do autor. Espero que ele não se venha a arrepender, porque eu não me vou arrepender seguramente. Que E bacana. o que mais posso dizer? Também tenho escrito alguns artigos sobre cinema, especialmente cinema lusófono e africano francófono, para o site Boala, para a revista de especialidade Ao Atelier, que é uma revista africana de crítica cinematográfica, e tenho colaborado desde 2013 com o blog coletivo Gazeta, gerido aqui pelo nosso capitão Germano Xavier. Ultimamente também tenho a honra de participar no canal O Equador das Coisas, sobretudo para falar sobre livros, e para além do Equador das Coisas e do Gazeta. Tenho colaborado com o portal Entre Mentes, que é um portal também de cultura brasileiro, e com a revista online portuguesa Artes e Contextos. Seguramente que me esqueci de referir alguns aspectos importantes, só vou mencionar um livro de 2017 que eu acarinho bastante, que é o livro Contexturas, que saiu em parceria com uma artista luso-angolana, que é a amiga Armanda Alves. São contos inspirados nos quadros dela. E penso que o que ficou de fora não é seguramente o mais importante e poderá sempre ser consultado noutro contexto. Passo a palavra à nossa anfitriã. Muito bem, Luiz e Germano, que honra tê-los conosco. E vamos lá, né? Seguindo a nossa programação da noite. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Assim escreveu Fernando Pessoa. Germano e Luísa, que tal um poema para apresentar o livro? Perfeito, Margarida. Às suas ordens. Eu vou ler aqui o poema número 5, da página 28 do livro O Homem Encurralado. Sem querer, manchou o sentido das coisas, tirou a tinta da página, borrou o texto dos pés, a lama do bem e do mal. Sem querer, escreveu o mês inteiro, e nada disse além da profunda e calma janela. Quebrado, em fragmentos, vacilou incerto. Durante o resto de sua vida, preparou-se para o inacabável ou para só cumprir o horário. Sans faire exprès, il a taché le sens des choses. Il a enlevé l'encre de la page, sali le texte à ses pieds, la boue du bien et du mal. Sans faire exprès, il a écrit tout le mois durant, mais il n'a rien dit au-delà de la profonde et calme fenêtre. Décomposé en fragments, il a hésité, incertain. Pendant le reste de sa vie, il s'est préparé à l'infini ou à respecter l'horaire, sans plus. Muito bem. Duas leituras, não é? E uma tradução e a outra na sua linguagem original. Isso nos mostra que esse trabalho conjunto ganhou o mundo, não é? Uma ótima escolha, amigos, para apresentar esta obra. E pensando nisso, Germano, conta um pouco como é que se deu esse sonho e o nascimento dessa obra tão ímpar e importante que é O Homem Encurralado. E conta também como é que a escritora Luísa Fresta entrou nessa história. Margarida,
falar sobre um livro é falar da sua trajetória, né, enquanto ser humano, enquanto ser vivente no planeta. Não é diferente com o livro O Homem Encurralado. Isso aqui é o retrato fiel de todo um percurso que a gente fez, que eu fiz durante a minha caminhada nesse país, nessa vida. O Homem Encurralado, propriamente dito, ele começa com uma troca de poemas, um jogo literário que eu fiz com uma pessoa muito querida lá de Petrolina, Pernambuco. Ela não gosta de ser nomeada em locais assim mais públicos, e eu respeito a posição dela. A gente começou a trocar alguns poemas acerca de temas, eu diria, escabrosos, né? Temas ainda sem definição perfeita, digamos assim, temas difíceis para nós, e começamos a fazer um jogo literário, e desse pequeno jogo, desse pequeno artefato inicial, eu tive a ideia, né, a vontade de prosseguir com os poemas e construir em cima deles, desses primeiros, um conjunto de poemas, certo? Que tivesse algo a dizer sobre um determinado tema, a liberdade em si, a capacidade e a incapacidade que o ser humano tem de se libertar de todas as amarras que nos prendem, né? Nós sabemos que nós vivemos presos em diversos setores, em diversas esferas, amarrados em um sistema político, amarrados em um sistema religioso, amarrados em um sistema de pensamento, né, ocidental, que muitas vezes deturpa aquilo que é de fora, aquilo que é novo. Então, por todos os lados, estamos presos, encurralados, e a gente precisa refletir sobre isso. Até que ponto nós somos capazes de nos rebelar, de nos revelar enquanto seres autênticos, enquanto seres possuidores de uma força motriz única, né, que faz da nossa trajetória própria um esplendor, digamos assim. Nós somos capazes disso, mas por que não estamos nos enxergando assim, capazes de ir além, de ultrapassar as fronteiras? Então, o livro nasce desses questionamentos, né, dessas burilações internas minha, dessa pessoa que eu relatei aqui agora, da própria Luísa, que muito me ajudou. E já entrando na segunda pergunta, eu conheço a Luísa há quase uma década. Me corrija se eu estiver errado, Luísa, mas já são quase 10 anos. Não é de hoje a nossa amizade, o nosso companheirismo. A Luísa é uma pessoa, uma escritora fantástica, incrível, muito humana. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente lá em Portugal, em 2020. Conheci a irmã dela também, a Zésa Fresta, uma pessoa incrível, muito simples, pessoas que têm muito a acrescentar em nossas vidas e que, de alguma maneira, me fazem engrandecer também. A ideia da parceria, de fazer um projeto bilíngue, nasce muito dessa ideia fixa que eu tenho de que a Luísa tem muito também a dizer a nós brasileiros. Tem uma história muito bonita, ligada à África, ligada a Portugal, e a gente precisa conhecer essas pessoas que ultrapassam determinadas barreiras, né, e que nos ensinam a ser mais, a ser além, a andar além do que os nossos próprios pés possivelmente possam nos entregar caminhos, né? Então, o livro nasce assim, um projeto bilíngue, como se fosse um laboratório mesmo. Vamos produzir um livro assim, com tradução para o francês, para tentar alargar ainda mais o poder da palavra, o poder da minha palavra, o poder da palavra da Luísa, dos poetas brasileiros contemporâneos em si, porque
Eu acredito muito naquela ideia, Margarida, de que cada poeta é uma força única dentro de um grande universo. Esse universo é a poesia do mundo. Então, até o Elias Canetti dizia isso. Sejamos a potência dentro da poesia una do mundo, né, da vida. Então, o que a gente faz aqui com o livro O Homem Encurralado é apenas um grão diante do universo inimaginável, né, incomensurável da poesia do mundo. E tentamos fazer com primazia, com afinco, né, com esmero, com dedicação, para que o livro possa, de verdade, tocar a alma de quem lê. Bacana, Germano. E a gente vê, né, nessa sua fala que o livro nasce das relações humanas, da relação sua com essa pessoa, né, que te ajudou a pensar lá no início, com a ideia dessa leitura de mundo e também com o encontro de Luísa. E Luísa, como vimos na sua biografia, né, você já vem produzindo e trabalhando com o Germano desde 2013. Como você, escritora, leitora e intérprete, avalia essa obra? Margarida, eu antes de responder à sua pergunta, deixe-me dizer que esta pessoa que o Germano descreveu, eu até tenho dificuldade em enquadrar-me, porque, enfim, acho que ele está realmente a sobrevalorizar alguns aspectos do nosso companheirismo, da nossa amizade, dos nossos projetos de trabalho conjuntos, mas se realmente, de alguma maneira, ele tem a sensação de que as coisas fluem, de que esta parceria funciona, pois eu só posso agradecer imenso e retribuir na mesma medida. Em relação à obra do Germano, eu posso dizer que, através do livro, eu conheço mais um pouco sobre o poeta, sobre o autor, e através do autor eu também percebo melhor o livro. Aliás, seria impossível traduzir um livro que tem uma certa dose de hermetismo, que tem algum pendor filosófico. Os textos do Germano nem sempre são óbvios. Seria impossível traduzi-los se eu não conhecesse o Germano já há quase 10 anos, como ele diz, desde 2013, e não percebesse, ou pelo menos tenho a pretensão de perceber o que ele quer dizer através das pausas, da pontuação, daquilo que não é expresso de uma maneira explícita. Em todo o caso, o que ressalta deste livro, O Homem Encurralado, eu sinto esta obra como um alerta potente, um alerta muito poderoso, um espelho que reflete com muita nitidez todas as vulnerabilidades das sociedades nas quais nós tentamos sobreviver, todo esse sentimento de clausura no qual vive o homem encurralado, que na realidade é um retrato não de um indivíduo, mas uma identidade coletiva, penso que é a sociedade inteira. E nesse sentido é evidente que o livro dele não é apenas um manifesto social, não é apenas um alerta de um observador social de uma grande sensibilidade, mas é também uma obra com uma estética e com uma sensibilidade capaz de chegar a muitos públicos diferentes, inclusive a jovens, a pessoas com sensibilidades diferentes. Eu tive, inclusive, uma vez uma experiência de uma pessoa amiga e agora falo só da parte fonética, da musicalidade, do ritmo da sua poesia. Há uma pessoa amiga que nem fala português e que ouviu uma leitura de alguns poemas do Germano e ficou encantado. E eu disse, mas tu estás encantado com quê? Não percebes português? Ele disse, não, a música, o ritmo já me seduziu. Então eu acho que poesia também é isso, pode chegar às pessoas por diversas vias, e esta obra do Germano, O Homem Encurralado, que se transformou em L'Homme Acculé, pode realmente chegar a vários públicos e, idealmente, pode transformar-nos em pessoas melhores também. E era isso.
Que análise poética e bonita, Luísa. Eu fico muito feliz de ouvi-la, porque você faz esse contraponto, né? Do outro lado da língua, analisando uma obra, não é? E fazendo com que ela seja compreendida através, inclusive, dos sons que ela produz, não é? Da musicalidade presente. E aí, para a gente entender um pouquinho mais, né, de como esses poemas se dão, o que vocês acham da gente fazer mais uma rodada de poemas? Que tal? Perfeito. Vamos lá, então. Dessa vez eu vou ler o poema 9, que está na página 36. Lá está o homem encurralado, na presença de todos os cartazes, na vizinhança de todos os plásticos, na vigilância de todas as câmeras públicas, no conhecimento das rotas pré-cozidas, pré-sezidas no vapor da vida, aos cuidados de todos os açúcares pós-modernos. Lá está o homem encurralado, incluído na lista dos melhores do mês ou da semana, por bater as metas de ser menos humano e por ter vendido sua alma ao nada e por ter vendido nada aos outros. Lá está ele, o grande homem encurralado, e na ausência de sua real presença, ele sobrevive à prova e à revelia do próprio tempo que lhe esmaga. Voilà l'homme acculé, tête d'affiche dans le voisinage de tous les plastiques, repéré par toutes les caméras de vidéosurveillance, connu de tous les trajets préconçus, précuit à la vapeur de la vie. Il est à la charge de tous les sucres postmodernes. Le voilà, l'homme acculé, parmi les meilleurs du mois ou de la semaine, au podium des moins humains, ayant vendu son âme au néant, ayant vendu le néant aux autres. Le voilà, le grand homme acculé, qui vit dans l'absence de sa royale présence. Il survit à l'épreuve et à l'insu du temps lui-même, ce même temps qui l'écrase. Homem encurralado é um desafio que nos coloca numa determinada posição, né? Ler, interpretar. E pensando nisso, Germano e Luísa, o escritor Humberto Eco nos ajuda nesta outra provocação. Todo texto é uma máquina preguiçosa que pede ao leitor que faça parte do seu trabalho. Então, eu pergunto para vocês, o que se espera do leitor nos 51 poemas que compõem essa obra? Excelente pergunta, Margarida, e uma pergunta, assim, eu considero difícil, né? O que esperar do leitor? Do leitor eu espero tudo, na verdade, né? Nós esperamos tudo. Até uma leitura desavisada, uma leitura que não componha o teor natural do livro, uma leitura que esteja torta, né, de sentidos. A gente espera isso também. O leitor é aquele ser que coloca fogo, né, na fogueira. O livro é a madeira, o livro é a substância ali que está à espera da queima. É o leitor que vai lá, acende o fósforo e toca fogo na fogueira. Então a gente pode esperar qualquer coisa, qualquer manifestação do leitor.
Só que eu, como escritor do livro O Homem Encurralado, eu espero que o leitor se enxergue. Pegando a fala da Luísa, o livro é um alerta. Então, a gente precisa enxergar o que está diante de nós. É para isso que o livro O Homem Encurralado serve. Nós estamos presos. Como assim nós estamos presos? Como assim? Se eu trabalho todos os dias, se eu tenho uma comida para comer, se eu tenho uma bebida para beber todos os dias, se eu tenho uma casa para morar, ou se eu não tenho nada disso, como assim? Eu não posso ser livre, eu estou preso, eu estou encurralado, eu não estou encurralado. O que me prende? Quais são esses tentáculos que nos amarram, que nos atocham, né, que nos apertam diariamente, cotidianamente? Então, o livro, a nossa esperança enquanto produtor desses poemas, a Luísa também é produtora desses poemas, já que expandiu o livro para o francês e para quem mais se interessar em termos linguísticos, né? A gente espera isso, que ele se enxergue, que ele se perceba, que ele consiga ser mais após a leitura do livro. Porque nós, seres humanos, não é por acaso, fazendo aqui um adendo, não é por acaso que eu escolhi para intitular essa trilogia o termo Trilogia do Centauro. Nós somos centauros. A figura do centauro me cativa bastante. Pense o corpo de um cavalo, né, de um animal muito forte, muito aguerrido, e o dorso ali, o tronco superior de um homem. Até que ponto esse homem que comanda o corpo do cavalo está livre? Se a possibilidade do corpo do cavalo é limitada, apesar de ser um animal muito forte, apesar de ser um animal muito obediente, muitas vezes, né, de fácil domínio, até que ponto a mente humana pode ultrapassar a sua própria imaginação, a sua própria força motriz, a sua própria mola propulsora do pensar. Então, nós somos seres presos em corpos, presos em pensamentos, presos em situações de vida, né? A gente pode pensar em tantas as mazelas, todos os flagelos humanos, todas as doenças, todas as intempéries que nós atravessamos. Tudo isso é prisão, mas tudo isso também pode ser liberdade. Então, eu espero do leitor esse alerta, que ele fique esperto, que ele fique atento, sabedor de que pode mais, que pode ser mais. Passo a bola para a Luísa complementar a resposta. Germano, realmente eu estou completamente alinhada com essa tua visão das coisas em relação à provocação do Humberto Eco. Eu acho que, na realidade, sem querer minimizar o teu trabalho, a parte mais difícil é do leitor. O leitor é que vai dar essa continuidade ao livro, que tem a liberdade de interiorizá-lo, de rejeitá-lo, de questioná-lo e de reagir, não apenas reagir ao livro, mas reagir em relação à sua própria vida, sair do marasmo, tomar uma atitude, perceber qual é a sua posição no mundo. Porque há uma frase que tu costumas dizer insistentemente e que é uma grande verdade: a leitura salva. E então pode ser que, através desta temática, que cada leitor aprenda a questionar-se também, que aprenda a refletir não apenas sobre os teus textos, sobre estes poemas, mas sobre o seu próprio cotidiano, as suas barreiras internas, enfim, todas aquelas camisas de forças que nós usamos para justificar a nossa inação e os nossos fracassos, que eventualmente seja um mecanismo de defesa, não sei. Realmente o leitor permite que esta obra se possa desfragmentar em milhares de partículas, e temos um bom exemplo neste livro, desde logo através dos brilhantes textos do Luís José de Carvalho.
e da Regina Correia, no Pós-Fácil, temos um exemplo de como esses textos se podem multiplicar infinitamente e podem adquirir um timbre novo através de um olhar externo e até através de cada leitura, porque o mesmo leitor, se pegar nestes textos em dias diferentes, vai encontrar sensações, realidades diversas e vai encontrar a leitura, digamos assim, em camadas, em faixas que vai descobrindo pouco a pouco, de maneira que eu não poderia realmente estar mais alinhada contigo nessa tua maneira de transferir em parte a responsabilidade para o leitor. E oxalá seja, tenho a certeza que em casa de cada leitor este livro vai adquirir um volume ainda maior, vai se agigantar. É isso mesmo, Luísa e Germano, que os leitores multipliquem as ideias, se inspirem nelas, reescrevam os textos, os poemas, os versos, que a poesia ganhe o mundo. E antes da gente passar para a última provocação, que vem de uma leitora que pensou uma questão para vocês, eu os convido a uma leitura de um outro poema. Perfeito, Margarida, vamos lá. Dessa vez, vamos ler o poema 11, que está na página 40. O homem encurralado some de casa no alvorecer. Sobe e desce escadas, mira o fim da linha do metrô da rua da vida. O homem encurralado vê, pestaneja, enguiça, solfeja, lambe, bebe, engole, come, estanca seu próprio andor para deixar passar a morte. Mas de uma coisa ele nem suspeita. Não é ele que regressa da jornada noite adentro. É o outro, múltiplo e ainda mais encurralado. L'homme acculé s'en va à l'aube. Il monte et descend des escaliers. Il regarde le terminus de ligne de métro dans la rue de sa ville. L'homme acculé voit tout, sourcille, s'arrête, tout d'un coup, et solfie. Lèche, boit, avale et mange. Arrête sa litière pour laisser passer la mort. Mais il ne se doute même pas que ce n'est pas lui qui revient en fin de journée. C'est l'autre, multiple et encore plus acculé. Forte e lindas leituras que nos desafiam e nos provocam a ler mais. Mas vamos lá, para falar um pouquinho do livro e colocar uma questão a vocês, convidamos a poeta e escritora Rosana Gastaldi Cominal. Com você, poeta. Satisfação imensa estar participando do canal Noutras Palavras de Margarida Montejano no lançamento do livro O Homem Encurralado de Germano Xavier, com a tradução de Luísa Fresta. É uma noite de celebração mesmo, não é? Principalmente quando é um amigo nosso que lança um livro. A gente comemora como se fosse também parte, não é? Dessa parceria. O Germano Xavier é o autor, mas nós, enquanto leitores, nos sentimos, não é? Agraciados com a sua publicação, com a publicação de seus versos, porque O Homem Encurralado é um livro de poemas, não é? Que ele já diz logo na dedicatória, ele já anuncia, o Germano Xavier,
que os homens encurralados somos todos nós, não é? Não há escapatória, portanto. O homem encurralado, não é? Ele observa a todos nós que somos prisioneiros da vida em busca de uma carta de alforria e que faz, né, das tripas coração para suportar, né, sobreviver esse caos que nos rodeia, não é? Independente da nossa vontade, a vida acontece e às vezes de uma maneira assim, nem um pouco tranquila, ao contrário, né? São muitas as catástrofes que nos rodeiam. Então, aqui parabenizo, né, você, Germano, a você, Luísa, pela produção excelente, né, a publicação pela Penalux desse livro de poesia bilíngue. E aí vem, né, enquanto leitora, não é, e também enquanto professora, nós temos isso em comum, a pergunta, né, vou até pegar aqui o livro, né, para que vocês vejam a belezura tanto da capa, não é, quanto do conteúdo. Aqui na página 66, no poema 24, e dá uma dificuldade porque os poemas são numerados em algarismos romanos, né? Vem os seguintes versos: sua voz é um fiasco, é mudez e bagaço, aprisionado em seu reino de fábulas. Era uma vez o homem encurralado. Esse volume, não é? Essa edição é parte de uma trilogia, não é, Germano? E aí eu gostaria que você nos falasse o que se é que você pode nos dar, não é, essa dica, esse spoiler, o que vem depois, não é, do homem encurralado. A gente está correndo, a gente está fugindo, a gente está sobrevivendo. E vamos para onde? A palavra está com vocês, Luísa e Germano. Há salvação sim, Rosana. Há salvação sim. E eu não tenho nenhum problema assim em adiantar alguns detalhes rápidos, bem sucintos aqui sobre a continuação do nosso projeto bilíngue, a trilogia do Centauro. Para o segundo livro, eu penso em publicá-lo ali em março ou abril de 2022. E ele está praticamente pronto. É um livro praticamente pronto. Estou aguardando apenas alguns elementos que ainda faltam, pós-fácil, texto de abertura, mas está praticamente pronto e é um livro que vai versar sobre o tempo, que é um tema a mim muito caro também. Existem alguns temas que me acompanham há muito tempo. Um deles é o tempo, que também está atrelado diretamente à questão que foi trabalhada no Homem Encurralado, né? Se a gente for pensar bem, o tempo é uma dessas formas, né, panópticas de se aprisionar e de se libertar do ser humano. E o terceiro livro provavelmente vai ser lançado no início de 2023 também. Já está quase todo pensado e será uma ode à poesia, ao poema, à forma poema. Só que dentro desses poemas eu também vou trabalhar alguns temas inerentes ao que a gente vem trabalhando com o Homem Encurralado e com a segunda parte. Só não vou citar aqui o título do livro, certo? A Luísa certamente tem algumas considerações, porque ela já fez a tradução também do segundo livro, já conhece o material, então certamente tem algo a dizer aí sobre essa produção que vamos lançar em breve.
Realmente, em relação a este segundo livro do Germano, nós percebemos que há um fio condutor, algumas coisas eu também estou a saber agora, como todos aqueles que estão a assistir ao direto, mas realmente há um fio condutor, há uma ligação óbvia com o primeiro, como o Germano acabou de explicar. Portanto, há alguns temas que vão ser aprofundados e pormenorizados, e eu, como tradutora, enquanto o Germano tiver essa confiança, não sei se merecida, mas em todo o caso ela existe e, portanto, muito me honra em relação ao meu trabalho, que é mais intuitivo, que é mais uma tradução interpretativa do que propriamente literal, pois com certeza que eu vou dançar conforme a música, conforme o ritmo do maestro, e vou tentando adaptar também a técnica em função do caráter mais ou menos aberto dos seus textos, tentando interpretar sobretudo a intenção do autor. Realmente este segundo texto é quase que este segundo livro será quase que um filho do primeiro, mas um filho que se torna ainda talvez mais alto que o pai, como muitas vezes acontece, e vai apresentar outras vertentes em que o leitor pode aprofundar questões que são, como o Germano acaba de explicar, algumas, digamos assim, obsessões do próprio autor. E fico também bastante expectante em relação ao terceiro. Tenho que começar a assistir a estas lives para saber o que tu tens na cabeça. Que joia! Eu agradeço em nome do canal, em nome dos escritores que estão aqui conosco, a sua questão, Rosana, tão importante para a gente conhecer um pouquinho mais essa obra de Germano Xavier. E agradeço a sua presença, porque nós sabemos que você está aí nos acompanhando ao vivo. E pensando que o homem tem salvação, como disse Germano, como enfatiza Luísa, hoje nós também temos a honra de apresentar a vocês o Samba da Utopia, do cantor e compositor Jonathan Silva. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra. Agradeço em nome do canal Noutras Palavras o cantor e compositor Jonathan Silva por ter nos autorizado a apresentar tão lindo e importante samba da utopia. Que a gente tenha palavras de sabedoria, que a gente lute por melhores dias e que pela poesia possamos nos alimentar na esperança e seguir escrevendo, denunciando tudo aquilo que compromete a vida e espalhando nossos versos, arte, por onde quer que andemos. E aí eu passo a palavra para vocês, poetas, escritores que estão conosco hoje, Germano e Luísa, para as suas considerações finais.
Margarida, eu tenho palavras apenas para agradecer esse momento, a produção desse momento. Tudo foi muito bem orquestrado por Vossa Senhoria, por seus filhos, produção muito profissional. Agradeço a presença aqui da minha queridíssima Luísa Fresta, amiga inveterada de tempos e tempos, e que eu já falei isso para ela, vamos continuar essa amizade aí por outras gerações, por outras dimensões, até quando a gente puder. Eu agradeço muito. Eu preciso também agradecer algumas pessoas que foram importantíssimas para que esse livro existisse. Eu começo agradecendo a Luiz Osete Ribeiro Carvalho, colega de jornalismo, amigo inseparável, eu considero um irmão meu que eu tive na vida, parceiro de muitas batalhas e uma pessoa que me inspira muito também. Obrigado, Luiz. Agradeço também a queridíssima Regina Correia, que escreveu um pós-fácil que só fez engrandecer ainda mais o livro O Homem Encurralado. O que ela escreveu é de uma magnitude esplendorosa. Vocês precisam ler esse texto, não porque é um texto sobre os meus poemas, sobre os poemas traduzidos pela Luísa, mas porque é um texto de ensinamento também, certo? Eu também agradeço uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a Carol Piva, que esteve ao meu lado em muitas caminhadas aí, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente. A Carol sempre foi uma grande inspiração para mim. Muito obrigado, Carol, por essa sua existência fantástica e inspiradora. O livro é dedicado a Carol Piva e a um tio meu, o meu tio Jânio Pimenta, um dos maiores homens encurralados que eu já conheci na vida, um grande outsider, um homem fora da lei, que sempre queria atravessar fronteiras e barreiras, que queria se desencurralar, digamos assim, apesar de várias amarras. Agradeço a Rosana Gastaldi. Eu hoje falei com ela e brinquei com ela e disse que essa live de hoje é bem culpa dela, viu? É muito culpa dela. Foi ela que arquitetou aí esse encontro conosco, a Margarida. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso abraço. E a todas as pessoas que são amigas, que são próximas da gente, né, que andam com a gente, que pensam coisas com a gente, que manipulam estradas com a gente. O nosso forte abraço. Agradeço novamente, Margarida. Espero que a gente possa se ver um dia pessoalmente e alinhavar ainda mais esses nossos laços. O meu abraço daqui de Caruaru, Pernambuco, a todos que participaram da live, e um abraço especial também à Luísa, que está a essa hora, bem tarde lá em Portugal, ajudando aqui a compor a nossa discussão. Muito obrigado, gratidão. Então eu vou também dizer em breves palavras, enfim, depois de ouvirmos este belíssimo samba da utopia, fiquei a pensar na força do poema e na forte relação que tem com a temática do homem encurralado. Portanto, está tudo em sintonia. Realmente o Germano diz que em Portugal é tarde, neste momento é meia-noite, mas eu agora queria continuar, eu queria ficar aqui mais uma hora. Agora o problema vai ser mandarem-me embora. Não sei como é que vai acontecer. Sobre a tradução, eu queria apenas salientar que, por vezes, a sensibilidade abarca ou tem que abarcar aquilo que o conhecimento formal não atinge. Portanto, as duas vertentes completam-se. E, neste caso, tentamos que os textos em francês conservassem a musicalidade e criassem outros esquemas melódicos potencialmente agradáveis ao ouvido.
Aliás, a tradução tende a ser idealmente invisível, não é? E para me despedir por agora, agradeço calorosamente ao nosso público, a quem dedicou algum tempo a assistir a esta conversa, a nossa amável anfitriã Margarida Montejano, a equipa técnica, os seus filhos, canal Noutras Palavras. Agradeço também à nossa amiga Rosana Gastaldi, que lançou uma excelente provocação, e calorosamente, como o Germano frisou, temos que agradecer com um grande abraço a Luísa Osete Carvalho e a Regina Correia, que lançaram uma luz poderosa sobre esta obra, através das suas recensões críticas. Queria ainda dizer que alguns amigos, alguns leitores francófonos gostariam de ter estado presentes nesta live, vão vê-la posteriormente, alguns em Paris, porque em Paris começou à meia-noite, outros na Mauritânia também começou tarde, e então eles prometeram que vão assistir. Eu não sei muito bem como é que eles vão fazer para entender o nosso português, mas eventualmente vão ativar, não sei, algum sistema de legendas para nos acompanharem, ou então vão ficar só embalados pela música do nosso português e dos nossos sotaques, não é? Para o Germano, mando aquele fraterno abraço de gratidão por continuar a acreditar na minha intuição, nos meus impulsos, nas minhas ousadias. Quando eu própria não acredito, o Germano acredita, e então isso dá uma confiança enorme. Agradeço por confiar realmente nessa intuição, pela empatia, pela cumplicidade, que vai com certeza durar enquanto nós tivermos pelo menos a mente ativa, não é? Um forte abraço. Luísa. Margarida, só mais uma informaçãozinha, posso? Opa! Eu queria agradecer também ao pessoal da editora Penalux, né? Tonho França e Wilson Gorge, velhos amigos que apostaram na ideia e que fizeram um trabalho excelente. É um livro bem digno, bem bonito de se ler, bem bonito de se abraçar. Um abraço ao pessoal da Penalux. Germano, Luísa, que delícia esse dedo de prosa com vocês. E eu também continuaria, viu, Luísa? A gente teria muita coisa, muito poema para compartilhar, para pensar por onde eles andariam, né? E que rumo nós também daríamos a outros poemas, outras ideias, né, outros sonhos. Enfim, que a esperança nos una, que a poesia esteja entre nós e nós possamos juntos construir uma poesia que seja voltada o tempo todo para a nossa humanização, para o nosso crescimento, para a nossa formação humana. E aí, Germano, antes de eu finalizar, eu queria que você falasse como que a gente adquire essa obra. Os possíveis leitores, leitoras podem adquirir o livro através do site da editora Penalux e várias outras lojas, como, por exemplo, a Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia, etc., Ponto Frio. É só entrar no site ou então pelo aplicativo do seu celular. Na cidade de Iraquara, a minha mãe tem alguns exemplares para vender. Aqui em Caruaru também eu disponho de alguns exemplares para vender. Então, fique à vontade, entre em contato com a gente, né, que a gente vai, de alguma maneira, providenciar o livro, fazer com que ele chegue a cada um de vocês. Perfeito, Germano. Não é porque é meu, não. Não é porque é nosso, não, mas vale a pena dar uma conferida, viu? Sim, ele está lindo e convidativo. Os Sim. Poemas não têm nomes, eles têm números, eles vão de 1 a 51. E a gente, quando lê, vai identificando o que eles querem dizer. Muito bacana essa forma que você os apresenta. E eu queria
deixar um forte abraço à Luciela Oliveira pela sua participação no dia de hoje, na noite de hoje, e dizer para você que nós estamos juntas nesta campanha, que a gente possa vencer a doença e mudar esse quadro no Brasil e no mundo. Quero agradecer a Rosana Gastaldi Cominal, grande amiga e poeta e leitora do Homem Encurralado, aos escritores Germano Xavier e Luísa Fresta, e, de novo, agradecer a Jonathan Silva por compor conosco esse mosaico desta noite. E quero também convidar todos que verem, né, tiverem a possibilidade de ter contato com essa nossa live de hoje, que se inscrevam no canal Noutras Palavras, deixem aqui o seu depoimento, o seu like e caminhem conosco. Nós estamos aguardando a sua presença de todas as formas possíveis. Um abraço e até logo mais.